Amém. Ainda de pé, abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Depois nós vamos cantar O Rei Está Voltando, Sol Maior. Eu mandei o link aí da música, já que a gente está sem data show hoje, né? No grupo da igreja eu postei o link da letra da música, O Rei Está Voltando, para todo mundo cantar mais ou menos do mesmo jeito, né? Porque essa tem várias versões. Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. O texto é um pouquinho grande, mas eu quero ler ele todo para que a gente tenha a compreensão. Diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai, o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, muito obrigado, Pai, porque Tua palavra é fiel e verdadeira. Muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho de Jesus Cristo nos alcançou, e crendo nesta mensagem salvadora, nós podemos, Senhor, nos alegrar em Ti, podemos descansar em Ti e podemos esperar pela volta do Teu Filho Jesus para vir buscar a Tua igreja. Por isso, Pai, nós Te adoramos e mais uma vez Te imploramos humildemente. Continua a falar conosco agora através da exposição da Tua palavra, que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, Senhor, e nós sejamos tocados por Ti. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção. Eu botei aí no grupo da igreja. O mercado está vazio. Passa, Vânia, para ela o link, para todo mundo cantar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia: Jesus volta do Senhor.
coloquei, não? Então eu mandei pro grupo errado. Mandei. Pra quê? Então ninguém tá No grupo da IBAV. Ninguém não chegou agora. Não chegou agora. Mas eu mandei. Senta um pouquinho, gente. Chegou agora. Pode ter sido minha internet também, meio fraca aí. Nós vamos, nesse nosso processo de voltar, né? O estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Eu não vou pegar novamente todo mundo e vir em todos os capítulos, mas há alguns trechos específicos desse começo, eles nos dão uma visão muito boa do propósito do livro de Atos dos Apóstolos. E nós vimos semana passada que o capítulo 1 nos diz, no versículo 8, que a descida do Espírito Santo era para que nós nos tornássemos testemunhas, ou seja, para que nós falássemos desse evangelho, para que nós pregássemos esse evangelho. E hoje, na pregação de Pedro, essa pregação ocorreu imediatamente após a descida do Espírito Santo. Então nós vimos aqui que o culto da primeira igreja lá, começava mais ou menos às 9 da manhã, né? Então nós estamos mais ou menos no mesmo padrão, né? 9 horas da manhã, obrigado, Vadinho. O Espírito Santo, os irmãos estavam em oração e esse está milagroso. Eu vou tomar um pouquinho, porque eu já fui falar alto aqui, a garganta começou a chiar. Quando a gente fala com o microfone, não precisa falar alto, né? E a igreja reunida, então, o Espírito se manifestou na forma de um vento muito forte e labaredas. Eu achei interessante que ele fala assim, e viram o que parecia línguas de fogo. É interessante que a tradução, a gente não sabe exatamente o que é que aconteceu naquele dia, mas a forma mais clara do autor sagrado nos mostrar o que acontecia é como se fosse línguas de fogo, né? Labareda de fogo sobre a cabeça dos irmãos. É interessante que ele diz que isso é como se fosse labareda de fogo. Então, não sei se foi só uma luz sobre a cabeça dos irmãos, o que é que aconteceu. Mas eu não tenho nada contra se for realmente o fogo, né, sobre a cabeça dos irmãos. Acho bom. E quando isso aconteceu, as pessoas correram para aquele lugar para saber o que é que estava acontecendo ali. Né? De repente, galileus estavam ali falando em outros idiomas e as pessoas estavam ouvindo, como eu falei no domingo passado, muitas pessoas afluíram para Jerusalém naquele período, porque se comemorava a festa do Pentecostes. E essas pessoas de várias regiões do mundo, ao ouvirem falar no seu próprio idioma, pessoas que eles sabiam que não eram daquela região, aquilo causou estranheza. Outros não sabiam direito o que estava acontecendo e, por não entenderem o que se estava falando, pensavam que aquelas pessoas estavam bêbadas. E Pedro, então, chama as pessoas, a atenção das pessoas e começa a falar, olha, esses homens não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia do profeta Joel. E ele começa a dizer assim, nos últimos dias, diz Deus, quando começou esses últimos dias? Exatamente, né? Quando, na ressurreição de Jesus Cristo, deu-se início à última fase, os últimos dias. E a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus Cristo marca o início desses últimos dias. E a palavra do profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito entre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos.
Você está tendo visões, irmão? Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Cabe aqui um esclarecimento do significado da palavra profetizar. Mais recentemente, a palavra profecia tem sido muito relacionada a previsões para o futuro. Né? Contudo, a palavra traduzida para nós como profecia, ela tem o mesmo significado para nós que falar a respeito de. A profecia, por exemplo, eu aqui estou profetizando ao falar sobre a palavra. Quando você fala do Evangelho de Cristo, você está profetizando, você está falando a respeito desse Evangelho. Então, embora para nós haja uma relação imediata com a previsão de algo que vai acontecer, né? Eu profetizo sobre a sua vida que Deus fará um grande milagre. Mas, no contexto aqui, a palavra profecia está ligada à liberação da palavra. Eu estou quase fazendo que nem vocês, botando a cadeira lá e todo mundo fica no sol, fazendo essa fotossíntese aí, né? Tá todo mundo no sol, porque o dia está frio aqui hoje. Se não fosse esse chazinho aqui de vadinho. E o profeta Joel continua: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O enfoque de Pedro estava para a descida do Espírito Santo, que até aquele momento não tinha acontecido. E é muito bom a gente entender esse processo, porque, irmãos, nós vamos ver com recorrência, durante o Evangelho de Atos, no livro de Atos, melhor dizendo, que o quê? Aqueles irmãos que tinham aceitado, tinham entendido o Evangelho de Cristo e tinham se arrependido, mas não estavam presentes aqui nesse culto, esses irmãos não tinham recebido o Espírito Santo. Diferente de hoje que acontece conosco. Porque o Espírito Santo já desceu e ao recebermos, ao aceitarmos a Cristo, a palavra de Deus nos diz que nós nos tornamos uma nova criatura e nesse momento nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Veja, eu estou falando de receber o Espírito Santo de Deus. Ele se manifesta de várias formas em pessoas diferentes, não é? Uns com o dom de profecia, outros com o dom de cura, outros com o dom de... Outros são mestres, como hoje, né? Outros têm o dom de hospedar, todos recebem a sua porção do Espírito, mas no dia que você recebe a Jesus Cristo, você recebe também o Espírito Santo de Deus, razão pela qual nós hoje não oramos para que a pessoa receba o Espírito Santo, como aconteceu com esses irmãos. O que tinha acontecido aqui? Muitas pessoas haviam crido no Evangelho de Jesus Cristo, haviam se arrependido, e eles chamam aqui de o batismo do arrependimento, e essas pessoas se espalharam pelo mundo conhecido da época. Quando o Espírito Santo desceu, essas pessoas já tinham crido em Cristo, e elas não tinham ainda, não sabiam o que era o Espírito Santo. Precisava que se explicasse para elas o que era o Espírito Santo, e precisava que elas recebessem o Espírito Santo. Nesse contexto era muito importante, sim, que se orasse e elas recebessem o Espírito Santo. A gente vê um divisor de águas quando o próprio Pedro entra na casa do centurião, que não é o nome do homem. Estou querendo lembrar o nome dele aqui, lá pelo capítulo 7 ou 13, sei lá. Cornélio, muito obrigado. E quando entra na casa de Cornélio, que ele começa a pregar o Evangelho, Pedro é surpreendido, porque o Espírito Santo desce sobre aqueles que eram gentios. E aí ele fica assustado, né? Mas não é o tema para hoje. É só para dar uma pincelada. A gente está tentando revisar Atos todo, né? Para a gente entender.
Mas o foco de Pedro nesse dia era mostrar às pessoas que o Espírito Santo havia descido e havia se cumprido essa parte da profecia de Joel, a descida do Espírito Santo. E ele termina dizendo, citando Joel, no versículo 21, e todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui, irmãos, Pedro, ele foi assim, conduzido pelo Espírito Santo de Deus de uma forma muito especial. E nós vemos que ele cita a profecia, ele contextualiza, né? E agora ele vai, de fato, pregar o Evangelho. E é importante, irmãos, que nós entendamos que o Evangelho não precisa que eu melhore ele. O Evangelho não precisa que eu tenha misericórdia das pessoas por mim mesmo, que eu seja misericordioso, tente tornar o Evangelho mais fácil, para que as pessoas recebam aquela porção mais fácil do Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado retinho, do jeito que ele é. Não precisa enfeite, você não precisa melhorar o Evangelho. O Evangelho é o que é. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, Pedro começa a pregar o Evangelho. Veja só, versículo 22. Se você quiser estudar uma mensagem, né? Você diz, como é que eu vou pregar o Evangelho para as pessoas? Pronto, você pega essa mensagem de Pedro aqui, contextualiza para hoje e fala ela igualzinha que você vai pregar o Evangelho de uma forma assim muito clara. Ele diz assim, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Então Pedro já imediatamente remete a autoridade de Jesus a Deus. Deus fez esses milagres por intermédio de Jesus, como vocês mesmos sabem. Versículo 23. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Veja, novamente ele cita o Evangelho raiz. Não foi o povo judeu que decidiu matar a Jesus. Havia um pré-conhecimento de Deus, um plano de Deus de que Jesus morresse na cruz. Jesus simplesmente obedeceu a esse plano, né? Como bem citou Yuri ali, ele, naquele momento de desespero, sabendo o que iria acontecer, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Ao declarar isso, Jesus tinha ciência do que ele estava para sofrer. Mas ele se curvou, ele obedeceu ao plano, à presciência, né, ao propósito determinado, como chama Pedro aqui, de Deus e ao pré-conhecimento de Deus. E ele continua, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. É interessante que falar essa mensagem para brasileiros é tranquilo, né? Mas ele estava falando para os judeus, para o povo que tinha sido um instrumento para pregar Jesus na cruz. Então ele apontou o dedo com força. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! E aí ele cita, por quê? Hoje nós temos acesso a essa compilação maravilhosa que nós chamamos de Bíblia. E cremos que ela é a palavra inerrante de Deus, que ela contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. E por que eu falo dessa distinção? Porque há uma corrente liberal moderna que cita que a Bíblia contém a palavra de Deus. E há uma diferença grande entre conter a palavra de Deus e ser a palavra de Deus. Quando eu digo que contém a palavra de Deus, eu estou admitindo a ideia de que o conteúdo aqui tem alguma coisa que é a palavra de Deus, mas ela não é completamente a palavra de Deus.
E nós cremos, nós como batistas cremos que esta é a palavra de Deus para nós. Não precisa de revisão, não precisa de atualização. O que, por exemplo, hoje o que nós estamos vendo aqui, nós temos aqui várias versões da Bíblia, né? A João Ferreira de Almeida, primeira tradução, uma versão revista e atualizada, revista e corrigida. Por quê? Eu uso a NVI. Por que a gente tem essas versões? Essas versões são uma tentativa de tornar aquela mensagem original o mais clara possível para nós hoje. A tentativa dos autores não é fazer uma atualização do conteúdo, mas é tornar aquele conteúdo claro para nós hoje. Exatamente, uma tradução, né? Qual a grande dificuldade? As línguas faladas naquele período, elas, com o passar do tempo, sofreram várias alterações e hoje não são mais faladas. E a gente tem dificuldade, por exemplo, quando você está assistindo um curso com tradução simultânea, uma coisa dessa assim, o camarada está falando na língua materna dele o tempo todo, que conhece o cidadão, que sabe a língua vertente, a língua corrente. Ele tem dificuldade, às vezes, em traduzir algumas coisas para tornar claro para a língua portuguesa. Imagine línguas que não são mais faladas, que você não tem mais acesso aos autores originais. Então, com frequência, alguma coisa precisa ser trazida para que isso seja claro para a gente, mas não com a intenção de mudar o conteúdo da mensagem original. Pelo contrário, a intenção é tornar essa mensagem original clara para nós hoje. Por isso, a Bíblia para nós, ela é a palavra de Deus. E Pedro cita esta palavra porque na época eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje. Eles só tinham o que nós chamamos de Velho Testamento, o Antigo Testamento, que era a lei, os profetas, né, os livros históricos e etc. E ele diz, eu sempre via, ele cita Salmo, né? É Salmo? Isso mesmo, Salmo 16, de 8 a 11, ele diz, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita e não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta e meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fazes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Eu li do versículo 25 ao 28. E Pedro, ao citar este salmo, ele então traz um entendimento para o povo que estava ali de a quem o salmista se referia. Porque nós sabemos, e ele cita aqui, que Davi morreu, e o corpo está lá, né, o sepulcro está lá entre o povo, e logo, Davi não estava falando de si, ele estava falando a respeito do Messias, do Cristo, do ungido, e ele vai esclarecer esta mensagem, porque o povo judeu tinha conhecimento desta palavra, tinha conhecimento desta mensagem, mas não tinha seus olhos abertos para a presença do Cristo que esteve entre eles. Eles estavam esperando o Messias ainda. E Pedro, então, traz esse entendimento. Davi morreu, versículo 29, e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus. Lembra que ele tinha falado, olha, vocês, né, como povo judeu, os judeus, algum dos judeus se juntaram a homens perversos e crucificaram Jesus Cristo. E ele cita, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós fomos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem.
Então ele contextualizou aquele povo e diz: olha, o que vocês estão vendo agora é o cumprimento dessa palavra de Joel, é o cumprimento da vinda do Cristo. E através desse Cristo, este Espírito Santo veio sobre nós. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. E aqui nós vemos a ousadia e a autoridade de alguém que é testemunha e está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele diz: este Jesus, versículo 36, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e um ungido, aqueles que o povo judeu esperava. Quando ouviram isso, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Irmãos, o que faremos? Às vezes nós tentamos mudar o evangelho para tornar mais palatável ao povo de hoje. E a gente então... eu tenho fui jovem, agora sou um jovem mais maduro, né? Eu não ia dizer isso, agora sou velho, mas... né? Uma das razões hoje pela qual eu não uso mais a barbinha é porque a barba está toda branca. Né? E quando eu gostava de deixar um cavanhaquezinho assim, tá? Maneiro e tal, mas deixei porque ficava a cara toda branca. A mulher disse que eu estava ficando muito velho. E a gente precisa entender, irmãos, que o evangelho é o evangelho, seja para quem for pregado. As crianças precisam ouvir esta mensagem. É claro, com a linguagem para crianças. O jovem precisa ouvir esta mensagem. Claro, uma linguagem para jovem. Mas a mensagem, o conteúdo, precisa ser o mesmo. E eu sou extremamente contra, e digo isso assim com todas as palavras em todo lugar que eu vou. Irmãos, a gente vai para o congresso de jovem, parece que a gente está entrando numa igreja diferente. A gente vai para o congresso de... Não, a mensagem precisa ser a mesma. O que precisa haver é uma contextualização para que o jovem entenda este evangelho, para que a criança entenda este evangelho. Eu não preciso dar a cara de mundo para a igreja para que o mundo queira vir para a igreja. Pelo contrário, eu preciso que a igreja tenha a cara de igreja, que ela pregue o evangelho de Jesus Cristo puro e simples, sem enfeite, sem firula, sabe? Para que esse evangelho continue sendo atrativo, porque o evangelho é atrativo por si mesmo. A mensagem de salvação ela é atrativa por si mesmo. Não sou eu que torna a mensagem atrativa. Não sou eu quem dá uma cara boa para o evangelho. Quem me dera. Oh, Deus me livre. Nossa. Que a coisa é séria, né? Irmãos, a palavra, a resposta a essa pergunta, irmãos, o que faremos? É clara, reta, sem fazer curva. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Qual é a mensagem de hoje? Arrependimento. A mesma. Não mudou nada. Arrependam-se, cada um de vocês. Um grande pecado que temos cometido como igreja é tentar transformar pecado em problema. Porque pecado, a cura para pecado é arrependimento. Problema, a gente, coitadinho. Vamos. E tanto que há uma corrente, né, terrível que defende hoje que a igreja não pode mais excluir pessoas, não excluir membros. É claro, tudo com a misericórdia, com a graça, mas não mudou. A aplicação da palavra continua a mesma. Está em pecado? Quem reconhece que é pecador, primeira coisa que essa pessoa precisa fazer, primeira coisa que nós precisamos fazer,
nos arrepender. Porque ao arrepender, né, eles arrependam, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para seus filhos, para todos longe e para quantos o Senhor chamou. Vocês são longe, todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Tem uma palavra aí maravilhosa, né? O chamado. Todos quantos o nosso Senhor Deus. E com muitas outras palavras, os advertia e insistia, dizendo: salve-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Será que nós melhoramos de lá para cá? Basta ver a propaganda da Burger King, né? Essa semana, usando crianças para difundir uma mensagem miserável de que tanto faz homem com homem, mulher com mulher. Qual o remédio para essa geração? Arrependimento. Arrependimento. Continua o mesmo remédio. Tem se falado tanto de vacina, né? Continua a mesma vacina daquele tempo para cá. Quer ser curado? Arrependa-se. E a mensagem de Pedro, do apóstolo Pedro, era: salvem-se desta geração corrompida. Se aquela geração era corrompida, a de hoje, suspeito que não melhorou muito, né? No mínimo está igual. A corrupção, decorrência do pecado, continua dentro de nós. A necessidade de salvação continua a mesma. Todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos de salvação, todos nós precisamos de arrependimento. O evangelho continua o mesmo. Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida passa necessariamente pela morte e ressurreição. Morte de quê? Morte do eu, morte das minhas vontades, morte dos meus desejos, morte daquilo que eu acho certo, para que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas, para que o desejo dele se cumpra em nós, para que nós vejamos o plano que ele tem para nós. Assim como Deus tinha um plano para Jesus Cristo de redenção da humanidade, que se cumpriu em Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, através da sua morte e da sua ressurreição, continua também um plano sobre nossas vidas. Todos nós passaremos pela cruz, precisamos passar constantemente pela cruz. Todos nós precisamos nos arrepender. Quem já precisou se arrepender e já disse alguma vez: eu errei, me perdoe. Não é o arrependimento, não é isso? Eu errei. Eu preciso do seu perdão. Quando a gente diz eu preciso do seu perdão, você está se colocando na mão do outro. Não é você que está certo. Você está dizendo: olha, você tem o poder de liberar sobre minha vida o perdão. O Evangelho de Jesus Cristo é exatamente isso. Reconhecer que Deus, em Jesus Cristo, tem o poder para nos purificar de todo o pecado. Que essa palavra alcance o teu coração nesta manhã. Que você possa rever os teus conceitos e valores. Que você possa olhar para dentro de você e orar como o dia: Senhor, me mostra áreas que eu preciso. Porque não é o fato de sermos crentes e frequentarmos uma igreja que nós estamos isentos de arrependimento. Não é o fato de eu ser pastor que eu estou isento de arrependimento. Não, ao contrário. Quantas coisas que eu faço, das quais eu me envergonho. Quantas coisas eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não sou diferente de vocês. Preciso da misericórdia, do perdão. E Jesus Cristo veio justamente para pessoas como eu e você, que reconhecem que precisa desse perdão. Vamos orar? Baixa sua cabeça onde você está, feche seus olhos. Senhor, aqui estamos em tua presença para apresentar as nossas vidas a ti, Senhor. Para reconhecer que precisamos do teu perdão,
para reconhecer, Senhor, que em Jesus Cristo nós podemos ter a cura, que será completa quando Ele voltar a segunda vez, na sua segunda vinda, quando nós subirmos, que tivermos o nosso corpo transformado. Esse mal será banido das nossas vidas. Mas até lá, Senhor, nos ajuda a nos arrepender dia após dia dos nossos pecados, a confessá-los a Ti, a, Senhor, reconhecer que de Ti é que vem essa misericórdia, de Ti que vem essa graça, que do Senhor é que brota essa bênção que é a transformação humana em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado pela descida do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque através do Teu Espírito Santo nós temos força para testemunhar, poder para testemunhar. Senhor, que a nossa boca seja boca de testemunha, que nós possamos falar do Teu amor onde quer que nós andemos, no trabalho, em nosso lar, na nossa família, com os nossos amigos, que todos vejam essa porção de Jesus Cristo em nós e que todos, Senhor, possam, através de nós, através da Tua palavra em nossas vidas, conhecer o Cristo que transforma, que liberta e que muda os nossos corações. Bendito, exaltado e glorificado o Teu nome para todo sempre, Senhor. Agora, Santo Deus, queremos apresentar esta semana que se inicia no dia de hoje. Senhor, sê conosco no nosso trabalho, na nossa casa, nas nossas atividades, Pai. Nós queremos consagrar toda essa semana a Ti, te implorando, Senhor, por Tua presença, por Tua direção. Nos ensina, Senhor, como andar, nos ensina o que falar, como, Senhor, proceder. Nos orienta, Pai. Não deixa que façamos as coisas por nosso próprio braço, mas que todas elas, Senhor, estejam debaixo da Tua direção, debaixo do Teu cuidado, debaixo do Teu agir. Mais uma vez, Senhor, oramos como igreja por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão doentes. Visita cada um, Senhor, restaurando, renovando as forças. Ó Deus, que conforme o Teu querer, haja cura sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Aqueles que estão aflitos nesse instante, desesperados, Pai, porque não têm a quem recorrer, que eles possam levantar os seus olhos para o céu e buscar em Ti, Senhor, direção, que o Teu conforto, que o Teu auxílio, que a Tua ajuda venha aos corações e que principalmente eles possam reconhecer que em Ti há a libertação pura e a mudança de propósito. Senhor, oramos por aqueles que estão viajando, traz de volta debaixo do Teu cuidado e da Tua proteção, Senhor. A Tua palavra nos diz, em paz iremos e em paz seremos guiados. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um que está voltando para o seu lar, ou que está indo para o seu lar neste dia, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que os Teus propósitos se cumpram sobre nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Lembrando a todos que por conta do decreto municipal não podemos nos reunir no dia de hoje, à noite, mas semana que vem já estaremos, né? Ou domingo que vem já teremos o nosso culto à noite. E quinta-feira, que é dia 1º, se não houver um decreto alterando, nós teremos o nosso culto presencial aqui. Essa semana fizemos online, mas semana que vem, ou melhor, nessa quinta agora, nós já queremos fazer presencial aqui, segundo a permissão de Deus. Tá certo? Deus abençoe a todos. Até quinta, se Papai do Céu assim nos permitir.